Eu juro que eu não estava sonhando. É como se a casa estivesse arriando por cima deu. E as coisas cresciam. É maluquice, é doidice. Não, meu filho, não é bem isso não. Não foi bem isso que eu quis dizer, não. É bem assim sim, sempre foi. Então se eu não acho que a senhora vê que tudo é plantinho, se não foi dessa vez, eu estou com fé. Diz que é desastre, é fraqueza, mas lá dentro do coração não para de maldade. Quando o papai morreu e viemos pra cá, nunca mais tivemos paz nesse outro mundo. Ai, meu filho, que eu já estava me esquecendo. Olha, já mandei fazer até a guirnalda do seu pai. Toda roxa, cheia do que ele queria. Mandei fazer até a cruz, toda preta. Só falta mesmo as velas. Mas tem tempo, daqui pro dia de finado ainda falta uma semana. A cruz toda preta, mãe. A senhora não para essa mania de tudo ser luto? Ah, meu filho, pra mim até essa guirnalda tinha que ser preta. Não deixei que fosse roxa. Foi promessa dele, e enquanto vida eu tiver, essa guirnalda de ser roxa. Deus foi muito ingrato comigo. Para com isso, mãe. É de dia à noite a se maldizer da sorte. Ah, meu filho, só eu sei. Esse teu inconsciente não dá pra nada. Não é melhorzinho que tem esse mesmo com essas fraquezas. A vida tem sido dura, tem sido muito ingrata comigo. Eu vivo das migalhas dessa aposentadoria, dura sem um tostão. Aqui nessa casa, tudo será morte. Tudo que se vê é luto. Tudo que se ouve é choro. Minha mãe, quando eu morrer, quero uma guirnalda encarnar, com as lágrimas de sangue da senhora enlutada, como uma flor de ouro na casa mal assombrada. O ano era 1990 e, conforme o próprio nome sugere, Paió de Fogo, ele é um resgate do linguajar regionalista, os provérbios, as falas ali no coloquial, que resgata toda a minha vivência ali de vida, né? Eu morei muitos anos em zona rural, a minha casa tinha uma casa de farinha e eu ficava, de forma curiosa, ouvindo termos, como por exemplo, o termo putici. Então, eu perguntava ao meu pai se tinha gente lá, quando ele passou, ele dizia, tinha um putici de gente. E era interessante eu saber o que era um putici. E eu fui pesquisando tudo isso, e o putici significa muita gente. Então essa linguagem toda foi resgatada por esse palavreado, por esse momento empírico de minha vida, no universo regional, sem falar de que eu sou extremamente, exacerbadamente apaixonado pelos regionalistas, né? Como José Lins do Rego, José Américo. Só que eu levo isso para uma linguagem coloquial, como fez o Lima Barreto no linguajar carioca, nos seus textos, né? E aí eu trago Paió de Fogo, o próprio termo já sugere isso. E eu fui resgatando, pesquisando essas palavras. Já tinha escrito Os Retirantes e o Redemoinho, e eu trouxe aí o Paió de Fogo. Precisávamos participar de um festival em Blumenau, Santa Catarina, e o meu grupo se propôs a montar o Paió de Fogo. E ali a gente fez um trabalho também, não só de resgate da linguagem, mas também, por exemplo, de aboios das músicas, em que a gente fazia uma relação muito grande com o texto e a música. Eu sempre tive uma relação muito grande com isso. E a gente foi criando música nesse estilo. E precisávamos de 4 personagens. Os 2 personagens também, eu fiz uma ressignificação. Tinha uma senhora chamada Joana Melão, e ela me inspirou
né, minha vizinha, e uma personagem que se chama Catota, que era muito famosa, né, no ato da prostituição, né, que a gente chamava o termo que vem do francês, do cabaré, e era muito comum Catota naquela cidade. E aquilo me trouxe aquele resgate em que eu mostrasse alguém que não estivesse só a serviço da sexualidade, mas que trouxesse a vida, né? A relação não somente de prazer, mas também de dor, de sofrimento, de luta. E a gente resgata tudo isso em duas mulheres muito fortes. As mulheres nordestinas, elas têm muito a ver com as mulheres judaicas, né? Nós temos uma cultura muito ligada ao judaísmo, em que elas põem o pano na cabeça, e eu sempre tive muito vivenciado, até também por Lourdes Ramalho, pelas mulheres fortes, guerreiras que elas são como. Então eu trago essas duas mulheres, mas dentro de um drama em que elas precisam uma da outra para sobreviver, né? A Joana tem um passado terrível, ela traía o esposo morre, e ela guarda isso como uma culpa muito grande, se veste de preto, o luto é muito forte na peça, em que o luto é intenso, né? Que era muito comum na nossa região. E eu trouxe isso também inspirado no meu avô, que quando ele morreu, nós passamos um ano de luto sem ligar sequer um rádio. E essa coisa do luto era muito forte, o preto no luto. E ao mesmo tempo que a gente resgatava as questões ideológicas, como uma Margarida, aquele cara que luta na cidade. E aí eu trouxe na figurativização do Heretiano, né? Aquela personagem, além de negro, ele era ligado às causas sociais. Então imagina, que também tinha uma relação com a Margarida Maria Alves, lá na frente, que vai aparecer como símbolo. Isso foi muito forte, eu trazia também a questão da religiosidade, né? De um personagem que ele não aparece, né? Que é o personagem o pai de santo, Zé de Lara, que também era uma pessoa de Alagoa Grande, eu fazia ressignificação, né? O Zé de Lara fazia isso. Então trouxe tudo isso nesse drama de duas mulheres que disputavam o amor de um homem, a mãe com o filho, que era Mundinho, e a outra com a relação de amor. E isso explode na história, o drama é muito forte, é muito intenso entre elas, e uma precisa da outra. E é importante também para mostrar que como seres que são inimigos também são amigos. Essas mulheres vão até o final da história do Paiol de Fogo, lutando. A Catota, que era uma prostituta, fica grávida do filho da outra, que sabia do passado dela, de Joana, que era uma mulher extremamente pura, cheia de moralidade, mas que guardava um passado muito, de certa forma, vulgar. E isso faz com que elas se encontrem nessa dramaticidade, que eu gosto muito do drama, é algo que eu trago muito do Nelson Rodrigues, né? Do sofrimento humano, da tragédia, né? Trazer aquela proposta do próprio clássico, do próprio grego, né? Que é muito intenso, as dores humanas. Apesar de ser um regional, ele também é algo universal, porque qual é o ser humano que não sofre com as perdas, com as suas dores, com o seu passado histórico, às vezes doloroso, sem poder revelar. E esse passado é revelado no final. A Catota fica grávida do filho, ela não sabia, e elas se encontram naquele momento. Só que tem algo maior, a Catota fica grávida e ela vai ter o filho. E em uma noite em que o Zé de Lara também, ele era um farsante, ele não era um pai de santo, que explorava a viúva, e numa noite o Paiol de Fogo se realiza, em que Zé de Lara, eles botam fogo na casa como uma vingança do passado. E é um sofrimento muito grande, porque é uma inquisição para essas mulheres. As duas sofrendo, morrendo ali. Até que vem uma saída que o autor sofre muito para ter as soluções. E eu, inclusive, eu não sabia o que fazer para salvar essas duas mulheres. E eu lembrei de algo que é muito esplendoroso na nossa cultura nordestina, que é a chuva. Então a chuva vem trazer essa solução, essa solucionática, para mostrar também como o Nordeste está integrado à chuva, né? A chuva é bênção, a chuva é verde e a chuva é esperança. E isso faz com que ela também apareça na história do Paiol de Fogo, para salvá-las. A Catota enlouquece e
a Joana vai se tornar uma pessoa ideologicamente muito forte, porque eu faço uma coisa que se chama narratividade. Narratividade é diferente de narração. Narração é o que você conta, narratividade é aquilo que você transforma o personagem. Então a Joana se torna ideologicamente uma mulher muito forte, influenciada na ficção por Heretiano, um personagem de luta, e influenciada também pela realidade histórica de Margarida Maria Alves, em que ela se torna uma pessoa de luta, de muita força. As minhas mulheres são muito transformadoras, são muito guerreiras. Eu quero mostrar sempre esse lado forte da mulher nordestina. E ela aparece forte como um carneiro aqui. E no final, eu trabalho muito o final como um paradoxo, porque o paradoxo é algo da vida, né? A vida é paradoxal. Você chora e você sorri. Você ama e você odeia. Então, eu pego esse paradoxo e resumo o texto final para mostrar a vida sintetizada no Paiol de Fogo. Ou seja, de um lado, a festa, do outro lado, o velório, o caixão. Então, no final, eles se encontram passando pela igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. E tudo muito centrado em Alagoa Grande, né? Alagoa Grande tem sido a minha inspiração, o meu espaço em que eu resgato muito isso. E para terminar, um fato histórico que eu escrevi em 1990. Tem um momento da peça que o menino está sonhando, ele sofre um delírio. E esse delírio é exatamente quando ele está no meio, está na cidade e vem um dilúvio na cidade destruindo água, porque a Lagoa Grande é quase uma península. Ela vem pelo rio, né? Embora fosse o rio Zumbi, eu só troco o rio, o Mundaú, o Zumbi, e a lagoa do Paó. E essa cidade é inundada, assim, na realidade o menino sonha com isso, né? Que o pai está morrendo afogado e a água é limpa, inclusive a água limpa significa em sonho choro. E eu trago essa vivência, na verdade é um antecipo que vai acontecer em Alagoa Grande, né, futuramente em Camará, porque ele fica narrando, gritando, né, que a cidade está sendo invadida, inclusive com um termo assim, parecia um braço de mar. E um amigo meu ligou, ele participou da peça, anos depois ele ligou dizendo assim, caramba, olha que eu narrasse aqui. Foi meio profético, né? Então, nesse caso, é algo que ficou em Paiol de Fogo, em que a realidade imitou a arte. Que é muito comum que a arte imite a realidade. Então, Paiol de Fogo é esse texto que sintetiza a minha vivência, o meu lado empírico e a minha vida, com todas as suas significações, as suas semânticas, sua linguística, seus provérbios do Nordeste. Aquele negro bem que merece um ensino, mãe. Se a senhora quiser dar parte dele, eu vou agora mesmo bater na porta do delegado. Minha salvação, filho de Deus. Nunca se sabe quando é que ele está com o juízo perfeito. E depois estou mais preocupada com quem faça mal a ele. Tu mesmo já me disseste que ele está jurado de morte. Então é com a mosca atrás da orelha, mãe. Ele está rimando também com as caianas, mãe. Minha Nossa Senhora, como será que está meu corno? Acabou de vir comigo ainda, saiu quase o jeito natural. Oh, meu filho. Oh, minhas almas do vaqueiro. Oh, meu filho, clare essa rodada pra ver se a gente tá com a sombra dele, meu filho, burrasco. Isso é ruim, mãe. Com clarão de lua desse até pra ver no cu. Então se anda, criatura. Espia, mãe! Olá, mãe! Olha, mãe! Uma clarina na cova do pagão, mãe! Vê bem que... Vixe, Maria, é um fogaréu de vela. Nossa Senhora, aquilo é coisa de heretiano. Ele não acredita, só por favor de acender. Diz que é pra eu não vir aqui. Parece coisa de um macaco mesmo. O nego passou aqui numa rapa de vento que a venta tá tão jalunada. Quase que tem ainda. Vambora, mãe! Talvez a gente tenha esperança de encontrar ele por perto. Ah, foi. O que interessa pra nós mesmo é corre. Damião nem bem existiu mesmo. Simbora, mulher de Deus! Damião. Mas eu pensava que ia se criar.
isso, mãe? Do jeito que a senhora é, vai acabar se derretendo. Damião! Onde será que dá o corre? É o espetáculo Paiol de Fogo, escrito pelo grande autor Misael Batista. Ao receber aquele texto e pela primeira vez criar esse personagem, cujo qual eu ficava me perguntando: como é essa personagem? Como é que eu vou fazer? Mas a partir do momento que eu comecei a ler o texto, fui vendo que ela é uma mulher forte, que ela guarda muita mágoa, além de guardar mágoa, guarda muito segredo. Aí disse: já sei onde eu vou pegar essa inspiração. Na minha avó. Era muito rígida a minha avó materna, muito rígida. Tudo dela tinha que andar conforme que ela queria. Se soubesse de algo, ela não comentava. Não só nela, mas também peguei inspiração na minha mãe, na braveza dela, que quando ela se irritava com sai de baixo. Aí ela partia para cima. E também nas mulheres da Rua Olinda. Tinha muitas mulheres ali que... Tinha algumas que guardavam seus segredos. E se descobrisse naquela roda de conversa, na calçada, era um arranca-rabo tão grande. E outra inspiração para mim foi assistindo esse espetáculo da Oxente. Uma pessoa que eu sempre, quando eu subia no palco, vinha logo na minha mente, era Genário Dunas. Aqueles personagens que ele interpretava, aquelas mulheres que ele interpretava nos espetáculos, eu ficava de boca aberta. Então foi outro ponto de partida que eu me inspirei para minha personagem, Joana. Ela é tão forte que o amor que ela sente pelo filho, por mais que ela tenha cometido erros no passado, porque ela foi abusada. Ela se entregou também ao amor, mas foi abuso. Mas ela queria se libertar disto. E para que ninguém soubesse aquele ato que ela cometeu. Mas ela fez isso por amor. Fez isso para proteger a própria família, seus filhos. E isso ela, o resto da vida, ela carregou essa mágoa. Mas só que tinha aquela amiga dela que eu vejo a Catota como uma amiga traíra. E ao mesmo tempo ela tem um cuidado com Joana, com a personagem Joana. Que é tanto que ela volta do passado, ela retorna à casa da amiga, descobre onde é que a Joana mora, e nisso porque Joana já ela passou a frequentar mais a igreja, ela passou a viver como uma beata, para esconder todo aquele segredo. Mas chega a Catota e começa a trazer toda aquela história novamente. E o medo que ela tinha era que o filho soubesse dessa história que aconteceu no passado. E aos poucos, com o desenrolar da história, ela foi a Catota, ela foi se apaixonando pelo filho da Joana. E Joana, inocente, não sabia. E com medo ao mesmo tempo que ela contasse, revelasse aquele segredo para o filho. Mas chegou um tempo, um certo período, em que elas viam que uma precisava da outra. Uma necessitava do amor da outra, do perdão da outra. Então foi isso, foi no decorrer, foi na junção, na descoberta do amor que ela viu que no relacionamento que a Catota estava tendo com o filho dela, no nascimento da criança, que foi a partir dali que começou o perdão entre as duas. Foi ali que uma começou a ajudar a outra. E esse personagem, eu gosto. Me identifiquei muito. Foi minha primeira personagem feminina no teatro. E eu só tenho a parabenizar esse grande autor, esse grande ator, Misael Batista, por vivenciar essa personagem escrita por ele, Joana. Fazer Catota para mim foi um desafio. Primeiro
porque eu cresci no meio dos homens, né? Então eu não me sinto uma mulher sexy, eu me sinto uma mulher mais homem do que mulher. Eu sou, assim como meus companheiros costumam dizer, uma mulher sem sensualidade. Então, para fazer Catota, tinha que ter sensualidade, né? Catota era uma mulher da vida, né? Eu pensei que tivesse um inferno lá dentro. O menino mundial não pode te conhecer, excomungada. Excomungada, esfarelada. É assim que tu vai ficar se tu sair da minha frente? Do jeito que tá com o cabelo, porque faz por cima tem controle. Só se passar por riba do meu cadáver. Eu não quero me chamar de gente se não passar por cima do teu cadáver, Joana. Se não dançar um forró maldão, eu tô com umas Se já independesse disso, considera uma placa, um urubu. Anitta, aquela noite já se foi com a tremenda. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Aí me inspirei nas mulheres que meu pai teve. Meu pai era um homem que tinha várias mulheres e minha mãe sofria muito, né? Aquele sofrimento da minha mãe me fez lembrar como é difícil ser uma mulher da vida, né? Porque você provoca um sofrimento sem desejar, né? Aquele sofrimento é involuntário. Sem falar de que essa mulher que você fez, ela, sem ser uma celebridade, ela se tornou uma celebridade na cidade, né? É verdade, porque ela chega na vida de Joana já tá ali vivendo aquela vidazinha, né? Calma, abafada, né? Porque Joana teve um passado, mas ali naquele local onde ela está morando, naquele momento, ela é uma mulher quase santa, né? Ia à igreja, era uma beata, ninguém sabia de nada. E é ela quem estabelece o conflito, né, da história, né? Exatamente. Tá todo mundo equilibrado, muito bem. E isso é muito comum nas histórias, até que ela surge exatamente para dizer, não tá não, vamos revelar e se transforma no conflito. Revela ou não revela? E quando ela chega na vida de Joana toma aquele susto, né? Porque Joana estava acostumada com aquela calmaria. O céu. Exato. E vira o inferno. A vida dela vira um inferno. Até porque Catota, antes mesmo dela se envolver com o filho de Joana, ela quer contar para todo mundo. Aí fica fazendo chantagem com Joana, para Joana poder ficar quieta, né? E Joana acaba cedendo. Para ceder essa sua chantagem, ela teve que entrar no jogo dela. Para que não revelasse esse tão temido segredo que ela guardava há anos. E aí? Basta! Seja lá quem for, eu não tenho medo! As pessoas quando morrem, o retrato fica amarelo, esbranquiçado. É como as fogueiras, a sombra fica que fica apagadinha. Da derradeira vez que Saturnino se encostou na fogueira de São João, quase que não deu para ver a sombra dele. E ele disse ao Pedro, se repetiu-se o que eu previa. Bota abaixo, que é do Estado! Onde está o problema do secretário? Vai aceitar alguma reza, infeliz! Eu quero te vender, desgraça! E aí é um jogo, realmente, o tempo inteiro entre as duas, faz né? aquele embate entre as duas, né?
Aí ela se acha no direito de chantagear a outra e acaba que se envolve com o filho da outra, né? Porque a outra não tem muita como botar ela para fora de casa, né? Vai deixando ela dentro de casa e ela vai aproveitando as horas que Joana sai, né? Para se aproveitar do filho e aquela coisa E toda. o conflito vai piorando, inclusive, quando ela engravida do próprio filho. Né? Exatamente. E quando a pobrezinha de Joana descobre, para Joana aquilo é a pior traição do mundo, porque tu já imaginou tua melhor amiga grávida do teu filho? Não, o pior, o filho que ela amava, porque é quase o complexo de Édipo, né? Porque as mães têm essa relação com os filhos muito forte, de amor, que são ciumentas com as noras, então é uma relação que elas são mais ligadas aos homens do que com as mulheres na nossa região, né? Com certeza. E quando isso, tem uma canção que se chama Ingratidão, que é uma palavra que eu acho que é o ápice do ser humano. E ela diz que o filho foi ingrato. E ela se sente presa, aquela dor, ingratidão. Isso dói muito. E ela não esperava nunca aquela atitude do filho dela, né? Para ela é como se tivesse arrancado um pedaço dela, né? Uhum. Que o filho foi um traidor. Traiu ela. Eu acho que ela se sente mais traída pelo filho nessa hora, quando ela descobre, né? Do que pela amiga. Porque para ela, como é que pode? Você acolheu ela dentro de casa, acolheu aquela criatura e ela fazer um negócio. E o filho cedeu, né? E você me traz uma figura muito forte agora, que o espetáculo ele é muito apocalíptico. O que é o apocalipse? É o fim, né? Geralmente a gente fala do fim, o final, o fogo, a destruição. Que na realidade apocalipse significa revelação, né? E a gente cria toda essa tormenta em cima do fim. Você vai ver o apocalipse por outros olhos, percebe que é tudo muito lindo. Mas a gente espera uma punição para o ser humano nesse lado da revelação. E ele é a revelação, que na realidade a revelação vai trazer inclusive essa paz interior depois. Então é muito, inclusive é tão apocalíptico que qual é a representação maior do fim do mundo? O fogo. O fogo. O inferno. E essa representação está naquele inferno que as duas vivenciam e trazendo inclusive a Inquisição das mulheres, né? As duas virando torradinho da Inquisição, né? E no final, Como bruxas. Joana acaba perdoando, né, Catota, e vai pegar aquele menino. Isso tá mais difícil que entrar no céu, Ifité. Olha, que você tá vendo? Se até seu ouvido, porque o pistoleiro o porteiro nasce pistoleiro teimoso. Eu sou teimosa, feito mute. Quem tem bons olhos vê o mundo como quer. Se no inferno o lampião pelejou feita bota pra entrar, capota beleza pra entrar e não fica. Rua, os cacarecos todos, doença feia, as miçangas que valem rua! Voltar aqui, na minha casa, aqui tu não há mais de cruzar esses peixes lentos. E toda vez que caderno de má palavra, porque a porta é de chutar de uma bomba. Ainda tô viva, e terror de casa antiga. O meu amigo Misael, ele escreve música também, e as músicas dele são as músicas que são complexas e como nós não temos muito contato com a música e meu diretor também me corta quando eu vou cantar, não dava para cantar a música que está lá no texto. Então eu sugeri uma música que eu escutava quando eu era criança. E aí eu liguei para o diretor e disse a ele, não, essa música fica boa. E falei com o Misael, eu disse, Misael, eu posso botar outra música no seu texto? Aí ele disse, pode, sinta-se à vontade. Então eu botei essa música. Olá, padrinho, quem tá aqui, minhocão? Com a minhoca dessa pega até um tubarão. E aí... Então, quando eu peguei o texto Paiol de Fogo, né, eu já tinha visto a montagem da Oxente e desafiei, vamos montar, trouxe o texto, né, apresentei para o grupo Mangaio, criou-se primeiro, Misael, aquele espanto, né? É um texto muito denso, né, um drama muito forte, muitas páginas, os personagens, é cada bife de texto desse tamanho, né? Então, os atores ficaram com o pé atrás e
de início foi complicado convencê-los a fazer essa montagem por todas essas questões, né? O texto muito grande, o curto tempo que a gente tinha que montar para se apresentar aqui em Alagoa Grande. Mas aí eu consegui, né, convencer, não, vai dar certo, vamos fazer. Daí começamos a leitura e fui testando personagens. E Leia fazia Catota, depois fazia Joana, aí lia Mundinho e fui testando para encontrar o personagem ideal para cada ator, né? E no final de tantas tentativas, eu fiz a opção de que todos os atores fariam todos os personagens. Seria um desafio a mais agora, né? Ou seja, Márcio iria fazer Catota, iria fazer Joana, iria fazer Mundinho, que fazia Heretiano, que, enfim, Leia, enfim, todos teriam que passar por mais esse teste. E assim foi a direção de Paiol de Fogo, né? Foi uma direção onde, na verdade, um exercício, né, teatral, que das atividades foi para a prática. E eu né? penso que foi a grande sacada, né? Porque assim, quando eu vi a direção, o que mais me fascinou foram os atores, porque você fez uma leitura contemporânea, o teatro hoje contemporâneo trabalha muito com isso. Eu digo, nossa, que sacada! Os atores fazem todos os personagens, isso é lindo, maravilhoso. Eu fiquei encantado com essa forma de você trabalhar a direção. E foi realmente uma troca, né, dos exercícios que a gente foi fazendo, as experiências durante os ensaios, né? Até eu disse, não, vamos continuar do jeito que está, vamos cada um fazendo todos os personagens. E aí eu fui orquestrando, né, as cenas que dava para trazer um para voltar. E ainda outra questão foi o figurino também, né? E quando saía para a coxia já tinha que trocar figurino, já tinha que trocar adereço para voltar em cena com outro personagem. E esse corpo? Como é que vai ser essa mímese corporal para esse personagem, né? Porque você tá de Joana e volta de Catota é outra personagem, é outro corpo, é outro padrão. Então, assim, para os atores foi um desafio maior ainda, além do texto, né, denso, além do texto grande, foi essa troca em cena, né? A troca de tudo, a troca de olhares, a troca de corpo, a troca de personagem, a troca de fala e por aí vai, né? Na verdade, foi um jogo dramático, um exercício que acabou dando certo e indo para a cena. Muito interessante porque você possibilita ao autor, e você fica, é mais difícil, mas eu digo que a vida, tudo que é mais difícil é interessante. Porque você, ao mesmo tempo que você fazer a parte, você fazer vários personagens, persona, né? Vem de várias histórias, né? Então, por isso que a gente diz a personagem, que vem da personalidade, né? Então, você formatar essas várias personas é um desafio grande. É como um ator ter a possibilidade de fazer tragédias e comédias ao mesmo tempo. Eu gosto muito desse desafio, de você ter essa possibilidade. O ator é fantástico, ao mesmo tempo que é difícil, é um desafio ele se mostrar de diversas formas. Você possibilitou isso. Eu fiquei encantado com a sua direção nesse sentido, né? E a gente pega Paiol de Fogo, que é um texto dramático, né? Uma carga de dramaticidade muito grande, né? no Paiol de Fogo, e a gente acabou colocando pequenos elementos da comédia, né? Que até casou em determinadas situações e que faz com que o público ria, né? Enquanto assistindo, dê aquele sorriso, aquela gargalhada, e às vezes a gente tem, mas era para rir agora? Não tá um drama? Mas aí é a coisa que você fala, a regionalidade, né, do texto, o sotaque, tudo isso traz muito dessa alegria para o público, né, em assistir. Você já percebeu, mas quando a gente trabalha até os gêneros dramático, o gênero dramático é superior, os clássicos, né? E assistindo outro dia um filme, O Nome da Rosa, a gente vai ver de onde vem esse preconceito com o riso. Por que o riso é menor? Algumas pessoas não gostam do riso. Nossa, empobreceu, chamado riso frouxo. Mas a necessidade dessa plateia não ser tão elitista assim, de ir e se identificar. O nordestino não tem como ele ser triste. Então, quando ele percebe uma palavra, alguma coisa, ele responde. Então, a gente faz algo e ele acaba se identificando com um sorriso. Em vez de ser uma coisa ruim, ao invés de ser uma coisa ruim, é uma coisa muito interessante para mim,
Porque eu vejo que nós, do meio artístico, tem um certo preconceito com várias, né? Inclusive com o riso. Por que o sorriso? E era muito dos monges da época. Quem sorrisse morria. Então você não podia sorrir. E tem um personagem, tem um nome na vida, que é o Francisco de Assis, que ele era muito feliz, muito alegre, assim como o Davi bíblico.